lá na Igreja da Graça tem um dia específico para haver uma cerimônia para curas, para milagres. Como é que acontece isso, Diego? Você presenciou supostas curas milagrosas de pessoas que tinham problemas, não sei se só de saúde física, mas mental também. Enfim, fala um pouquinho sobre esse assunto para a gente. Então, lá na Igreja da Graça, a reunião de cura, ela acontece na minha época, eu não sei se mudou, que eu não tenho visto. Eu saí em 2016, se eu não me engano, 2015 para 2016, então já mudou algumas coisas, mas era toda terça-feira a reunião de cura, que inclusive eu até cheguei a fazer também essa reunião de cura na igreja. Mas a, a questão sobre ver a cura, ô Daniel, na verdade, assim, eu vou falar para você que até quando o R.R. Soares ele veio aqui no Rio de Janeiro, a oração que ele fazia, até liguei a televisão hoje para ver algumas coisas, engraçado é que eles não perderam o modelo. Eles fazem uma oração para você que tem dor de cabeça, dor na coluna, não consegue levantar o braço, colocar o braço aqui para trás. Então, assim, eu não via o missionário, ele não orava muito assim para câncer, para AIDS. Então, o modelo que eu vivi de igreja, eles faziam essa oração muito no momento para você que tem esporão no pé, não consegue pisar direito, não consegue levantar. Tinha muito esse modelo de oração. E o que eu vi participando, principalmente do R.R. Soares, que é o cabeça da igreja, da instituição, é um modelo muito de pensamento positivo. Eu lembro de uma reunião que eu cheguei a conversar isso com os pastores na época, e tinha uma moça que estava de cadeira de roda, e aí ele fazendo aquela reunião de cura, né, de libertação, ele, você que não anda, agora anda, pisa firme, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Pisa, vai dar o testemunho e tal, porque depois, né, depois daquilo tudo, do show, do espetáculo, você vai lá na frente e dá o testemunho no microfone, grava na televisão, você sai na televisão, entendeu? Mas eu lembro de um caso que tinha uma moça que ela estava com uma dificuldade para levantar da cadeira de roda, e o missionário estava apontando para ela e falando, a senhora está sendo curada, vai levantando. E ela capengando e levantando com muita dificuldade, quase caindo. E o pastor, aí ele falou, não, pastor, não ajuda não. Ajuda não, que ela está conseguindo. E eu, naquele dia, na época eu não tinha nem me tocava nessas questões. Eu comecei a perceber que aquilo não parecia nem com um modelo de cura que estava lá no Evangelho. Porque, supostamente, quando Jesus curava, levanta e anda, a pessoa levantava e andava, Daniel. Bem Eu nunca vi. normalmente, né? Como se não tivesse mais o problema. É como se fosse, não tivesse mais, tivesse tudo normalizado. Perfeito. E Aham. ele dizendo que não, mas começa a forçar mais a tua fé. Deus está te curando aos poucos, e pisa, até o ponto daquela moça, pum, e senta de novo. E eu prestando atenção aquilo na sede daqui em Madureira, como eu te falei, e eu pensando, cara, nada a ver, não teve cura nenhuma ali. Sinceramente, totalmente um fator psicológico. E o que eu via também, Daniel, não por maldade, muitas pessoas dizendo que eram curadas, e não sei se de forma psicológica, aquela dor dava a entender que dava uma melhorada, aí a pessoa. Porque na igreja tem um ensinamento, tem um livro, até um livro na igreja, O Poder das Suas Palavras, que aquilo que você diz, você traz para você. Isso é um livro evangélico dentro da igreja. Então, a pessoa, quando estava meio que está passando, aí o pastor ensinava, você tem que ter a confissão positiva. Tem até isso dentro da igreja lá. Aí a pessoa, às vezes, está com um pouquinho de dor, ela, no testemunho, ela fala, fiquei curada, não estou sentindo mais a dor na costela. Então, muitas pessoas, aproveitando que o missionário está ali, muitas querem se tornar participantes, querem mostrar que foram possivelmente curadas, entendeu? E se você for parar para analisar, conversar com a pessoa, eu conheci pessoas ali dentro que disseram para mim que foram curadas do câncer. Passou 2 anos, a pessoa morreu de câncer. Fico até triste de lembrar da pessoa, porque eu gostava da pessoa. Lembro de pessoas que usam a fé, estão lá, Deus é comigo, mas está fazendo a quimioterapia mesmo. E ela chega a dizer, e fala assim, não, mas eu estou usando a fé é inteligente. Mas eu falei para ela, se Deus te curou, então não precisa de quimioterapia, meu amigo. Não estou dizendo que você não possa fazer, mas se você está dizendo que Deus cura e te curou, para que você está fazendo quimioterapia? Eles tentam associar. E, no fundo, eles dependem mais da ciência do que até mesmo o ateu, que acredita que tem mais uma crença na ciência do que propriamente religioso. Então, na igreja, você encontra muito dessas pessoas
que dizem que foram curadas, daqui a pouco aquele mal volta. Não foram curadas mesmo. Escondem, muitos pastores escondem por vergonha. Eu conheci um pastor, polêmico isso, que quando o R.R. Soares vinha aqui em Madureira, no Rio de Janeiro, ele tirava o óculos, porque o R.R. Soares diz que foi curado da vista. Ele tinha vergonha de usar óculos na frente do R.R. Soares, o Daniel. Você acredita? Ele tirava o óculos. E a gente perguntava, pastor, não é por quê? Para usar mesmo a fé, para mostrar, e quem sabe não acontece. Olha, ele nunca aconteceu, ele até hoje usa óculos, Daniel. Muitas das pessoas que estão doentes vão se curar mesmo, seja pelo curso natural da doença, que depois de um tempo a gente melhora, sei lá, tipo Covid, seja porque foi uma remissão espontânea, tem casos, não são tão frequentes, mas existem, seja porque não parou a quimioterapia, como você falou, continuou com o cuidado médico, mas aí se eu me curei foi Deus, foi o Espírito Santo, não foi o remédio, não foi a medicina, e tantos outros casos que não dá certo, como você falou, e a pessoa morre, a gente não ouve falar, não voltou à igreja, então fica parecendo que a galera toda está sendo curada, né? Então dá essa ilusão de que tem alguma coisa realmente espetacular acontecendo ali na igreja. O próprio caso do R.R. Soares, eu não sei se você soube, há pouco tempo ele teve Covid-19. Não debochando, mas se ele tem um dom da cura, por que naquele momento da Covid-19 ele precisou se internar num hospital particular, em um dos melhores hospitais, para receber a cura pela ciência e depois ser liberado pelos médicos? Então, assim, muitos chegam a dizer, se chegaram, eu cheguei a conversar isso com algumas pessoas, me falam, não, Deus tem um modo a tratar com ele. O mais engraçado é que sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa para isso, Daniel. Se é uma coisa que não... E se morre, não, é porque Deus quis levar, que ele era muito santo. Se não cura, Deus queria tratar de outra forma. Se cura, se suposta... não foi os médicos. Na verdade, Deus usou a mão dos médicos. Se não fosse Deus, não teria... Então, ele sempre consegue... Mas se o dom da cura, eu fico perguntando, se o dom da cura está no R.R. Soares, se Deus escolheu ele, como ele diz, eu li o livro Curar Enfermos e Expulsar Demônio, e Jesus me chamou para ter autoridade dele e curar as pessoas. Por que ele foi lá? Por que ele não invocou o nome de Jesus? Isso está escondido? Por que ele não invocou o nome de Jesus naquele momento e ele não recebeu a cura dentro de casa? Pelo contrário, ele precisou ir para um hospital, e um bom hospital, hein? Não foi o Salgado Filho aqui do Rio de Janeiro, que você deve conhecer, não, hein? Que passa sufoco. Foi para um hospital privado, um hospital particular, inclusive sendo atendido por médicos amigos dele, conhecido dele, não vou citar nome, mas médicos que são até deputados da época da igreja e tudo mais, atende ele da melhor forma, não só ele, mas os 5 filhos dele, que são, de 5, acho que 3 são deputados. Então, você vai começando, quem começar a analisar, vai começar a achar estranho, se tratando, por que naquele momento não se manifesta a cura? É muito estranho, Daniel. É esquisito.